Graça e paz da parte de Jesus Cristo aos nossos queridos e amados irmãos que estão neste momento nos assistindo através dessa live pelo YouTube e pelo Facebook. Nós louvamos e adoramos ao nome do Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez nós estarmos estudando juntos a palavra do Senhor para a nossa meditação, para o nosso crescimento, elevo espiritual. O estudo bíblico de hoje se encontra na revista Vivendo as Adversidades, Exemplos da Bíblia para o Nosso Tempo. O autor, no caso a autora desta lição, é a educadora Joyce Nogueira de Souza. E esse estudo bíblico, ele está baseado em Neemias, no livro de Neemias. E o texto áureo é Neemias 2, verso 5. Você pode pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia aí no livro de Neemias e acompanhar, você acompanhar esse estudo, o qual nós vamos estar participando dele nesse momento. Esta lição é a número 8 da nossa revista, que eu já mencionei. E hoje o título da lição é Neemias, quando na adversidade é reconstruir. Então, nós vamos estar aprendendo um pouco hoje sobre esse grande homem de Deus, que foi Neemias e que viveu momentos de grande adversidade na sua vida. Ele passou por momentos muito difíceis, quando sente no coração o desejo ardente no seu coração de voltar à sua pátria natal, à sua terra natal, e ali junto com o povo que se encontrava em Judá, reedificar os muros de Jerusalém. O povo estava passando por uma dificuldade muito grande e Neemias soube dessa dificuldade através de Hanani, que é o seu irmão também, e ele trouxe esse relato. Neemias, ele era o copeiro do rei, ele estava no palácio, ele estava ali, nós podemos dizer, vivendo um tempo bom, apesar de não estar na sua terra natal, ele estava vivendo dentro do palácio do rei Artaxerxes. Então, ele tinha ali o privilégio de servir o rei, de provar toda a bebida que ia para a mesa do rei e servir, encher a taça do rei. Essa era a função de Neemias. Então, ele estava ali nessa função. Vejamos que aqui na nossa lição, o autor diz o seguinte: Neemias era cativo, copeiro do rei Artaxerxes, possuía uma posição de destaque no reino, era fiel e exercia sua função com zelo, servindo na corte real. Ele amava e se importava com o seu povo. Apesar de estar lá no palácio, de servir com o rei, de servir à mesa do rei, de estar em uma posição de destaque, ele amava extremamente o seu povo. E nós vamos observar isso quando a notícia da destruição dos muros de Jerusalém e da miséria que o povo se encontrava, que ele chora copiosamente quando ele soube dessa notícia. Ele não só chora, mas ele também ora por vários dias, e a gente vai ver isso aqui na nossa lição, a postura e a atitude de Neemias. No primeiro tópico da nossa lição, que fala sobre adoração e culto a Deus. Vejamos, meus irmãos, Neemias, ele era um homem
que tinha um relacionamento íntimo com Deus. A gente vai compreender isso lendo o livro de Neemias, quando ele fica sabendo da notícia, da situação em que se encontrava Jerusalém e os moradores de Judá que estavam ali, né, sofrendo, passando por dificuldades muito grandes. Mas Neemias, ele, não obstante a todas as dificuldades, ele cultuava ao Senhor, ele adorava ao Senhor. Eu quero destacar uma frase que o autor da lição diz o seguinte: todavia ele iniciou sua oração adorando e prestando culto ao Deus dos céus. Então veja que a atitude de Neemias, quando ele sabe da notícia, ele se prostra. Essa atitude de prostração é uma atitude de adoração, de se derramar na presença do Senhor, né? Ele se derrama na presença de Deus ali, orando, falando com o Senhor a respeito das coisas que ele sentia no seu coração. Ele confessa o pecado do povo, ele confessa o seu próprio pecado, o pecado dos seus pais, ele rasga o seu coração, ele, na verdade, ele adora, porque a adoração vai muito além daquilo que as pessoas pensam, porque hoje as pessoas acham que adorar a Deus é só cantando uma canção, um hino de louvor. Na verdade, não é. A adoração, ela tem uma profundidade muito maior do que no momento em que o ministério de louvor está conduzindo a igreja em um momento de louvor e adoração. Evidentemente que o louvor faz parte da adoração. É muito importante nós estarmos louvando, cantando hinos de adoração ao Senhor, exaltando ao Senhor nosso Deus, mas o que a gente pode perceber que nos dias de hoje tem se perdido a verdadeira essência da adoração, porque a verdadeira essência da adoração não consiste em cantar e em tocar. A verdadeira essência da adoração está numa atitude de adoração a Deus. Adoração. Neemias, ele poderia ter ouvido o relato, certamente outros ficaram sabendo, como ele, daquilo que estava acontecendo ali, mas ele é sensibilizado, né? A adoração vai além de adorarmos ao Senhor, é quando a gente se sensibiliza com o nosso semelhante. Aqueles eram os irmãos, os concidadãos, né, de Neemias, que estava naquela terra e estavam sofrendo. Ele poderia não ter feito nada, ele poderia ter levado a sua vida da forma que ele estava levando ali no palácio. Certamente ele ia continuar servindo ao rei no palácio, como servia, vivendo uma vida tranquila ali na presença do rei. Mas ele vai buscar a Deus, ele começa essa busca em adoração. Vamos ver aqui mais um pouquinho daquilo que a autora da nossa lição, a Joyce Nogueira de Souza, está falando. Ela diz o seguinte: quando adoramos ao Senhor, sentimos sua presença entre nós e percebemos que o nosso Deus é maior que os nossos problemas. Então, a adoração, ela nos leva a esta dimensão, né, da grandeza de Deus. Assim, Neemias adorou ao Senhor e continuou em atitude de adoração. Foi com esse sentimento de adoração, de grandeza de Deus, né, que Neemias continua adorando e orando ao Senhor. Depois de adorar e reconhecer a grandeza de Deus, Neemias suplicou ao Senhor dos céus por socorro, consoante, né, o texto de Neemias, capítulo 1, verso 6, que diz assim: ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu
povo Israel. Então, Neemias, ele adora ao Senhor com as suas atitudes ali, né? Com a sua atitude de adoração, ele ora ao Senhor, ele busca, e quando nós adoramos a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade, nós sentimos a grandeza. Neemias estava diante de um gigantesco problema, de uma adversidade muito grande, porque ele estava no palácio, ele não tinha condições de conversar com o rei, ele não podia se dirigir ao rei sem que o rei o autorizasse e pudesse autorizar ele falar na presença do rei. Ele era um copeiro. Meus irmãos, a gente precisa entender o seguinte: o que tem a ver um copeiro com a reconstrução dos muros de Jerusalém? Se a gente parar para pensar, era algo impensável que alguém pudesse imaginar que um copeiro, um homem que lidava com as finas iguarias do rei, os vinhos do rei, as bebidas finas do rei, servia a mesa do rei, pudesse estar à frente de um mega projeto que era a reedificação dos muros de Jerusalém. Mas veja bem, quando nós estamos diante de um desafio imenso, maior do que nossas possibilidades, aí é hora de adorar o Senhor, aí é hora de buscar o Senhor, aí é hora de se dirigir ao Senhor com sabedoria. Nós precisamos entender que Neemias, ele não foi, logo que soube da notícia, ele não foi imprudente, ele não foi à presença do rei, né, para reclamar ao rei, para fazer alguma petição ao rei. Nós vamos perceber que a oração de Neemias em prol do seu povo move o coração de Deus, e Deus age todas as coisas em favor de Neemias. Então é isso que nós precisamos entender. A oração é isso. A oração é você estar diante de uma impossibilidade, você não tem como resolver aquele problema, você ora a Deus, você fala com Deus, você adora ao Senhor e você entrega nas mãos do Senhor e espera o tempo certo, o momento certo, e Deus vai agir ao seu favor. Então nós vamos perceber que Neemias, ele era um homem que soube adorar ao Senhor na sua essência, e aí Deus providencia todas as coisas, como nós vamos ver no próximo tópico dessa lição, que é o 2, que diz assim: assumindo uma atitude. Aí a gente vai perceber que Neemias não só ora, Neemias não só adora, mas Neemias assume uma atitude. Ele toma uma decisão, ele toma uma atitude, né, ali diante daquela situação. Olha bem o que a nossa autora da lição diz. Neemias se levantou e chorou aos pés do Senhor, mas seu sofrimento não ficou apenas nas lágrimas. Ele mesmo, triste, com todas as adversidades que estava vivendo, assumiu uma atitude, pois não poderia ficar apenas se lamentando dos problemas. Ele precisava fazer algo para sair da situação em que se encontrava. Aqui a gente vai perceber que acontece na vida de muitas pessoas que só sabem lamentar. Contrário do que Neemias fez. Neemias orou, Neemias adorou, Neemias não ficou lamentando. Ele chorou muito por aquela situação, e às vezes existem situações na nossa vida, adversidades que vivenciamos, que a gente realmente
chora, derrama as lágrimas. Talvez você esteja enfrentando uma adversidade muito grande, que eu não sei. Talvez as pessoas que estejam à sua volta não sabem, mas Deus conhece o seu coração, sabe da adversidade que você está enfrentando. Então, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, faça isso, adore ao Senhor, se prostre nos pés do Senhor em adoração. Quando você se ajoelha na presença do Senhor e você ora, você está em atitude de adoração. Esse momento de intimidade com Deus. Então, Neemias chora, Neemias ora diante, ele vem as lágrimas, ele não contém as lágrimas, mas Neemias não fica reclamando da situação. Ele decide realmente tomar uma postura diante daquelas circunstâncias tão terríveis, né? Ele clama a Deus por várias vezes, ele reúne pessoas para orar, ele não ora sozinho, ele reúne outras pessoas para orar com ele ora, mas ele segue a vida, ele continua a viver. Existem pessoas que entram em depressão por causa dos problemas e não querem fazer as suas atividades. Veja bem, Neemias continuou nas suas atividades, servindo ao rei. E aí diz aqui, a nossa lição diz o seguinte: o rei Artaxerxes, no mesmo instante, percebeu que Neemias estava triste quando o servia. Neemias, mesmo entristecido, passando por aquelas adversidades, por aqueles problemas que ele estava enfrentando ali, de tristeza, de comoção pelo seu povo, mas quando chegou na hora dele servir ao rei, ele falou: eu tenho que manter a minha postura, eu vou servir ao rei. Naquele dia, evidentemente, por ser uma pessoa transparente, ele não sorria, e o rei percebe. Aí a gente vai perceber, meus queridos, que a mão de Deus toca no coração do rei, porque o rei percebe a tristeza no semblante de Neemias. Por que será? Foi porque Deus tocou. E é interessante o texto, se você consultar o texto aí na sua Bíblia, você vai perceber que o rei, ele diz assim: Neemias, eu sei que você está triste, e essa tristeza não é só do rosto, é do coração. Então, o rei, ele percebe com profundidade a tristeza que estava no coração de Neemias. Ele percebe isso. E aí, seguindo aqui como está escrito aqui, a nossa autora disse o seguinte: aprendemos com Neemias que uma vida de oração ativa envolve diretamente atitudes e planejamento para construir o que estava destruído. É interessante, né? Um copeiro do rei, de repente, se tornar esse grande líder que Neemias se tornou, algo inimaginável na vida de qualquer pessoa. Ele, quando chega na presença do rei, e o rei percebe, e o rei pergunta a ele, o rei pergunta a Neemias: Neemias, você está triste. Por que é que você está triste? Na verdade, Neemias já tinha tudo planejado. Ele já sabia tudo aquilo que ele falaria ao rei. Ele se dirige ao rei, ele fala com sabedoria diante do rei. Quer dizer, o rei deu a ele a oportunidade dele se abrir. O rei fez um momento de acolhimento com ele, né? Que perguntou a ele, né, o que estava acontecendo, por que aquela tristeza de coração, aquela tristeza que estava na alma e estava estampada, melhor dizendo, no seu rosto. Estava ali, estampado no rosto de Neemias, aquela tristeza que estava no seu coração. Então, Neemias, ele diante do rei, ele fala, ele se expressa,
com sabedoria. E é isso que nós precisamos aprender. Porque muitas das vezes, meus queridos, nós estamos diante do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, e nós não sabemos nos expressar como nós deveríamos. Diante do rei Artaxerxes, Neemias se expressa porque antes ele já tinha conversado com Deus, ele já tinha derramado o seu coração diante de Deus, e certamente tudo que acontece ali estava sendo dirigido e orientado pelo Senhor. Como diz aqui a nossa autora, cada pessoa tem um problema específico, algo em nossa vida que desabou, a saber, o muro do casamento, o muro do relacionamento familiar, o muro da saúde física e emocional, o muro das finanças e até mesmo o muro da vida espiritual. É importante observar que não há nada que esteja tão destruído que o Senhor não possa reconstruir. Eu não sei como é que está o seu relacionamento conjugal, eu não sei como é que está o seu relacionamento com a sua família, quer seja pai, mãe, irmãos, famílias, filho, né? Parentes próximos, talvez um amigo de trabalho, um chefe de trabalho, uma outra pessoa do seu relacionamento que você precisa se relacionar. Não sei como está o seu relacionamento. Talvez você esteja vivendo um momento de muros caídos, muros destruídos, muros que estão precisando ser reedificados. Talvez a sua vida espiritual esteja assim, com os muros destruídos, e você esteja fraco, e você esteja talvez até fazendo coisas que não agradam ao Senhor, porque os muros serviam para a proteção da cidade. E quando os muros estavam destruídos, ficava fácil para os inimigos entrarem, para acontecer saques, para acontecer roubos, destruição e tantas coisas que aconteciam por causa da falta de proteção. Se você estiver com o muro espiritual da sua vida destruído, certamente você está sendo uma presa fácil do inimigo de nossas almas. O diabo anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele ciranda, buscando a quem possa tragar. Se você estiver com os seus muros destruídos, certamente você não vai conseguir resistir aos ataques de Satanás. Mas se você hoje decidir reconstruir os muros espirituais da sua vida, se você tomar uma decisão na presença de Deus e falar: Senhor, eu não posso ficar desse jeito. Se você fizer como Neemias, chorar e lamentar e orar e confessar o seu pecado, certamente você terá condições de restaurar, de reconstruir os muros, porque é tudo isso que o Senhor deseja, é que você possa reconstruir os muros espirituais da sua vida e viver uma vida que realmente agrade ao Senhor. No terceiro tópico, diz assim: impedimentos na reconstrução. Sempre que tomamos uma decisão, uma atitude. Neemias tomou uma atitude. Ele foi lá, falou com o rei deu carta, o rei deu autorização, o rei deu crédito a ele. Ele foi, chegou lá, ele fez uma vistoria, andou, olhou tudo, viu os monturos de terra, as pedras, os portões queimados, as portas. Ele viu tudo aquilo ali e depois ele então reúne aquela galera toda da liderança que restou ali e começa a incentivá-los e motivá-los na reconstrução, na restauração do muro. Vamos lá, nós vamos conseguir e tal. E foi, só que nem tudo acontece como a gente quer. Às vezes, nós enfrentamos adversidades. Então, como diz aqui a nossa autora, após dar início ao seu projeto, Neemias percebe que algumas pessoas se levantam para impedir o seu plano. Podemos confirmar em Neemias
2, verso 19, que diz assim: mas quando Sambalate, o Horamita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram, né, o que estão fazendo, né? Então veja bem, meus queridos, quando eles começam o projeto, era um projeto, eu fico imaginando, né, como que deve ter sido a zombaria, a algazarra que eles reunidos fizeram. Como é que pode? Um copeiro do rei não entende nada de obra, não entende nada de projeto, não sabe nada de liderança. Talvez eles criaram ali uma série de situações que trouxe até um certo constrangimento. O boato deve ter corrido naquelas circunvizinhanças, né? E certamente era o que eles queriam. Eles queriam que as pessoas começassem a comentar que Neemias não ia conseguir, que ele não entendia nada, Neemias não sabia de nada, como é que ele ia fazer isso e tal, aquela situação toda. Mas Neemias, ele não dá ouvido à zombaria, Neemias não dá ouvido às críticas. Talvez você aceitou Jesus ou está se reconciliando com o Senhor, está tentando reconstruir os muros espirituais da sua vida, e alguém está dizendo: você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir, você não vai deixar o vício, você não vai deixar, né, essa situação, você não vai conseguir resolver esse problema, né? Eu conheço essa pessoa. Veja bem, meus queridos, o inimigo vai estar sempre tentando colocar alguma coisa na sua cabeça para você desistir. Mas saiba de uma coisa: assuma a postura que Neemias assumiu. Não tenha medo, siga em frente, né? E certamente você vai alcançar o privilégio e a bênção de reconstruir a sua vida espiritual em nome do Senhor Jesus. O que a autora diz aqui para nós é o seguinte: como homem temente ao Senhor Deus, Neemias respondeu com total confiança e não se deixou abalar pelos seus opositores. Consoante a Neemias 2, verso 20, diz assim: o Deus dos céus nos dará êxito, nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Tira a legalidade de Satanás da sua vida. Tira a legalidade, repreenda mesmo. Foi o que Neemias fez aqui. Neemias diz: o Deus do céu vai nos dar êxito, e quem vai te dar êxito vai ser Jesus, vai ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus é que vai te dar êxito para que você possa conseguir restaurar os muros espirituais da sua vida, mesmo enfrentando oposição. Não pare, insista. E aqui ele tira a legalidade. Meus irmãos, quando o inimigo vem colocar alguma palavra na nossa cabeça, não, você não vai conseguir, porque quando ele não vem, quando ele não manda um secretário, ele lança um dado. É uma seta que muitas das vezes vem, é um pensamento negativo, é um pensamento contrário, é uma lembrança do pecado do passado que o diabo faz vir à nossa mente para nos escravizar e nos prender. Mas nós precisamos tirar a legalidade de Satanás da nossa vida, dizendo: você, porém, não tem nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém, sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, ele nos limpa, ele nos tira de todo o pecado e de toda a condenação. Que assim você venha tomar posse de uma vida restaurada
para a honra e glória do Senhor Jesus. Olha o que aqui a nossa autora diz. Neemias e o povo estavam juntos com a mão na massa para a reconstrução dos muros. Entretanto, como acontece em nossos dias, impedimentos vão surgindo quando estamos avançando. Os opositores a todo instante levantavam tramas contra ele e impedir a reconstrução dos muros. Tentaram humilhar os trabalhadores de várias formas. Todavia, Neemias, como servo do Senhor, se firma cada vez mais na presença de Deus e orava. É interessante a gente observar que eu vejo o ponto-chave de Neemias ter conseguido restaurar os muros de Jerusalém com aquelas pessoas que ficaram lá em 52 dias. Foi um projeto feito com muito suor, pedra e oração. E aí eu posso inverter. Foi um projeto que começa com oração. Começou com oração lá no palácio, com lágrima, depois teve o suor e depois teve a mão na massa. Então, quando nós decidimos reconstruir a nossa vida, restaurar a nossa vida espiritual na presença do Senhor, com oração, com derramar na presença de Deus, com suor, porque nós temos que trabalhar, tem que ter esforço, para fazermos o que precisa ser feito. Certamente nós conseguimos, assim como Neemias conseguiu. Quando nós assumimos um compromisso com Deus, quando passamos a ter uma grande e profunda vida de devoção ao Senhor, quando confiamos por completo em Deus, quando nos entregamos e pedimos sabedoria, direção e a visão do Senhor, os muros de nossas vidas começam a ser reconstruídos. Então, esse é o caminho, essa é a missão, e com certeza, com fé e oração, você vai conseguir restaurar a sua vida espiritual, reconstruindo os muros espirituais da sua vida, para você viver uma vida feliz, abundante e próspera na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Para concluir, nós vamos ler aqui 3 pontos importantes que a autora destaca. Como você tem reconstruído muros de sua vida espiritual, conjugal, do relacionamento familiar, da saúde física, emocional, das finanças, etc. Chorando e se lamentando? Ao exemplo de Neemias, pare de se lamentar e tome uma atitude. Se alegre no Senhor, pois somente Ele nos fortalece. A alegria do Senhor é o que nos mantém motivados a continuar firmes na reconstrução dos muros. Precisamos nos alegrar e celebrar a glória de Deus, independentemente das circunstâncias. Neemias, ele se prostra diante de Deus, ele adora ao Senhor, não com músicas, com cânticos, mas com a sua própria vida, com a sua própria alma, uma vida de adoração e devoção ao Senhor, ali motivando as pessoas para que eles pudessem conseguir realmente alcançar o êxito. Segundo, sejamos como Neemias, determinados, não desanimemos, nem desistamos por obstáculos que venham surgir. Desafios sempre aparecerão. Coloque-nos na presença do Senhor e em constante oração. Procuremos sempre a direção do Senhor. Sempre a direção do Senhor. E nós estarmos orando na direção de Deus, nós vamos alcançar êxito, lograr êxito naquilo que nós queremos alcançar, que é ter uma vida restaurada, edificada,
né, o seu casamento, né, a sua família, a sua saúde, as suas emoções, enfim, na presença do Senhor, sempre o Espírito Santo de Deus te guiando e Deus te orientando e você fazendo aquilo que tem que ser feito. Porque Deus não desceu do céu para restaurar os muros de Jerusalém. Deus providenciou recurso para que Neemias e o povo pudessem fazer isso. Então, levante-se, tome uma postura, uma atitude e faça o que tem que ser feito em nome de Jesus. Terceiro, vivamos um relacionamento diário com Deus. Busquemos estar na presença de Deus sempre, o adorando. Adoremos, louvemos ao nosso Deus dos céus. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, vida devocional com Deus. Ou seja, diariamente, você manter o seu relacionamento diário com Deus. Quer seja através da oração, da leitura bíblica, de uma postura de vida, de santidade na presença do Senhor. E certamente você vai alcançar êxito em tudo aquilo que você tem desejado no seu coração. Que Deus te abençoe, que você receba essa palavra de Deus no seu coração e que o Espírito Santo de Deus venha te motivar em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você para a gente finalizar esse estudo bíblico em nome de Jesus. Querido Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por cada pessoa alcançada através da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha continuar falando profundamente a cada coração, para que todos, ó Pai, que estão ao alcance da Tua voz, que estão ao alcance, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, possa sentir no coração o mesmo que Neemias sentiu, a atitude, ter a mesma atitude, a mesma postura e seguir em frente, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Continue conosco, dá-nos um dia feliz e abençoado na Tua presença, no santo e precioso nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, desde agora e para sempre. Amém e graças a Deus.